Olá pessoal, estamos iniciando mais uma entrevista da nossa série aqui com mentores, executivos e empreendedores. E hoje nós temos o prazer de receber aqui com a gente o Sérgio Costa. Ele é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje é gerente executivo da FGV Projetos, tem uma experiência em mais de 25 anos em coordenação de projetos e a gente vai ter o prazer de receber ele aqui hoje com a gente para trocar algumas informações, absorver dele o máximo de conhecimento para ajudar você aí no seu empreendedorismo, na sua jornada empreendedora aí na sua empresa. Sérgio, muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade, viu? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, pessoal, o intuito aqui é a gente tentar absorver de um mestre como o Sérgio tudo aquilo que você, como empreendedor, precisa tomar cuidado na condução da sua empresa e também aí do seu negócio. E a gente vai tentar extrair de toda a sabedoria desses anos de carreira que Sérgio tem, sendo um executivo, sendo professor e ali consultor na FGV, para trazer para a gente o conhecimento necessário para tocarmos o nosso negócio. Sérgio, eu vou começar com uma pergunta que talvez seja algo que nem todo empreendedor tem o conhecimento profundo ou necessário para conduzir o seu negócio. Você é mestre em economia, né? E onde ou em que momento o empreendedor ele precisa perceber ou ter o cuidado onde a economia se encontra ali com o empreendedorismo e ele tem que ter o mínimo de informação para poder conduzir bem o negócio dele? Isso é muito interessante, né? Vou me permitir aqui falar um pouco de teoria econômica, né? A macroeconomia ela foi fundamentalmente introduzida como matéria na área de economia pelo Keynes, né? E antes do Keynes, né, a microeconomia e a macroeconomia, não existia essa distinção tão clara em relação à teoria econômica. Eu estou falando isso porque eu acho que, nesse sentido, o que se dizia, e ainda vale, né, dentro da teoria econômica, é que o sucesso, né, de um país depende fundamentalmente da alocação, da boa alocação dos recursos. Então, é fundamental que todos os recursos estejam alocados de forma eficiente. E o sucesso do empreendedor também depende de que ele possa fazer uma boa alocação dos seus recursos. Então, nesse sentido, eu acho que seria muito benéfico até, né, que o empreendedor entenda que ele também tem um papel social, um papel para a economia, porque na medida em que ele está efetivamente buscando o sucesso do seu negócio através da melhor alocação de recursos, com eficiência, com produtividade, ele está dando a principal contribuição que poderia ser dada para o desenvolvimento do país. Então, não existe essa distinção de que você faz o micro e ele não afeta o macro, muito pelo contrário. As duas coisas estão totalmente interligadas. Perfeito, perfeito. Você está à frente hoje, Sérgio, da FGV Projetos. Eu fico imaginando que você se depara com projetos de todo nível de complexidade. E aqui hoje tem pessoas nos ouvindo, desde pequenos empresários e empreendedores, às vezes empreendedores até individuais, médios empreendedores, empresários e grandes empresários. E eu queria, lidando com essa quantidade de projetos, Sérgio, qual é o segredo de um projeto, dos projetos que dão certo? Você poderia listar alguns desses segredos para a gente? Olha, o segredo não tem muito segredo não, tá? Mas, ou seja, não é aquela questão de que existe aquela fórmula mágica que... Não, na verdade é bom senso nesse sentido, mas eu acho que a gente pode definir aí 3 pontos que são fundamentais. O primeiro é a concepção. Se você não tiver uma boa concepção, uma concepção vencedora, né, talvez não adiante o resto, né? Então, e aí vamos dizer, o instinto do empreendedor é muito importante. Por quê? Porque ele é uma pessoa
que tem esse drive, né, essa capacidade de identificar, às vezes, né, oportunidades onde outros não conseguem. E mais do que identificar oportunidade, ter a capacidade de conceber, né, um empreendimento, conceber um business, né? Agora, isso é apenas o primeiro momento do processo, né? Depois, é fundamental, como o segundo ponto que eu destacaria, o planejamento, né? Você precisa, efetivamente, se você tem uma boa ideia, se você conseguiu conceber esse business, né? Vamos dizer, conceber no sentido até de imaginá-lo mesmo, é preciso que você torne ele, né, algo planejado, né? Você tem que estabelecer como que você vai chegar lá, quais são os pontos, o que você precisa, o que você não precisa, certo? Você precisa exatamente definir isso. Definido, então, a concepção e o planejamento, né, ambos da maior importância, o terceiro ponto que eu destacaria, que também é da maior importância, é a flexibilidade para você mudar a sua rota sem perder de vista a meta. Porque se você tem uma concepção, se você estabeleceu essa meta, se você planejou essa meta, o planejamento é um mapa, é uma trilha. Mas se você encontra um problema pela frente, e vai encontrar, isso ocorre em projetos, empreendimentos, em quase tudo, né? Até em políticas públicas, né? Certamente você tem que ter a capacidade de se adaptar às circunstâncias. Porém, e isso é que eu acho que é o mais fundamental e é o segredo do sucesso, é você conseguir se adaptar às circunstâncias sem perder o objetivo, porque em muitos casos as circunstâncias surgem e as pessoas se perdem do objetivo e aí você efetivamente está numa situação ruim. Então, eu acho que boa concepção, né, no sentido do instinto empreendedor e da capacidade de imaginar efetivamente um business, né? O bom planejamento e a capacidade de executar no sentido de ter flexibilidade para mudar sem, né, perder a rota, perder a meta, eu acho que esses 3 pontos eu destacaria como fundamentais. Eu quero aproveitar, Sérgio, a sua experiência em cargos executivos e, consequentemente, também liderando pessoas e equipes, que é hoje um ponto que a gente vê aqui na Growbit importante para desenvolver todas essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: existe alguns pontos importantes para que eu, como gestor, como empresário, como empreendedor, tenho que ter de atenção no momento de liderar a minha equipe? Bem, na resposta passada eu destaquei 3 pontos, né? E vou seguir nessa linha do 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é... Ao contrário, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. Então, vou colocar aí 3 pontos também, tá? Embora, logicamente, existam outros importantes também dentro de uma visão do que seria uma boa liderança, mas eu destacaria 3 pontos. O primeiro ponto é ouvir. Isso, na nossa experiência aí, você vê muita gente, bons líderes, que são incapazes de ouvir os seus subordinados, ouvir os seus parceiros, né? É fundamental você realmente estar aberto para ouvir, né? O que tem a dizer, mesmo que você não concorde, mesmo que você não concorde. Uma crítica, ela tem 2 funções. Ou ela faz você mudar de ideia, ou ela reforça, né, a sua ideia. Porque se você recebe a crítica e você entende ela e diz, não, eu vou ficar com a minha posição, ela saiu reforçada. E se você mudar de posição, melhor ainda, sinal que a crítica foi positiva e ajudou você a construir. O segundo ponto que eu mencionaria é empoderar, né? É preciso empoderar, é preciso que você, tendo uma equipe, né, sendo líder, né, você precisa empoderar as pessoas, né? Existem também muitos líderes centralizadores que são incapazes de empoderar. Porque empoderar não significa apenas dar à pessoa o direito de fazer. Você está dando à pessoa também o direito de errar, porque todo mundo erra. Então, o bom líder, quando ele empodera, ele sabe que vão haver erros, ele sabe que, assim como ele poderia errar, o empoderado também poderia errar.
se ele ou errar, ou às vezes fazer um pouco diferente do que ele acharia que deveria ser feito. Se ele a todo momento começa eu mandei fazer, fez, troca, não gostei, muda, ele está, na verdade, desempoderando a equipe, né? Então, é preciso ter esse bom senso. É lógico que existem limites em que você vai ter que fazer a sua posição, mas é preciso ter um bom senso de ver que pessoas, em geral, às vezes chegam no mesmo lugar por vias diferentes, né? Às vezes pensam diferente. Empoderar significa isso, conhecer bem a quem você está com quem você está trabalhando e, efetivamente, dar liberdade até para errar. Tá? E o terceiro ponto que eu colocaria é cobrar. Né? Você também pode ouvir, pode empoderar, mas você tem que saber cobrar. Tem que saber cobrar os resultados, cobrar as metas, cobrar os prazos, cobrar antes para não ser pego de surpresa e acompanhar efetivamente de forma a ajudar a pessoa a conseguir entregar o que ela tem que entregar. Eu acho que esses 3 pontos, ouvir, empoderar e cobrar, seriam pontos fundamentais aí, se a gente está falando de liderança. Faz todo sentido. E como a gente sabe, Sérgio, um líder ele não faz nada sozinho, né? Uma parte importante de toda empresa ou de todo projeto é construir uma equipe que entenda esse projeto e te ajude a executar. E aí vem uma pergunta em cima dessa questão de equipes. Como eu consigo fazer e desenvolver uma equipe de sucesso? Olha, eu acho que a equipe de sucesso, o sucesso da equipe, vamos dizer assim, né? Ela depende muito de todos os elementos, né, da gestão de um projeto. Né? A gente falou de liderança, a gente falou até do bom projeto, né? Se ele foi bem concebido, bem planejado, se existe essa flexibilidade para mudar. Então, tudo isso realmente afeta o sucesso do projeto. Mas, né, a equipe de sucesso, né, eu acho que, se eu pudesse destacar, e nesse caso eu vou destacar um ponto, né, que é fundamental para você pensar numa equipe de sucesso, que muitas vezes em organizações você cai um pouco nessa armadilha, é que a equipe deve estar adequada ao escopo e não o escopo adequado à equipe. E isso vale não só, vale para pessoas júnior, pessoas plenas, pessoas sêniores, né? Você vai ter pessoas júniores cujo conhecimento é pequeno, que vão estar até aprendendo durante o projeto, pessoas plenas, pessoas sêniores, né? Mas você montar a equipe com os melhores dentro da sua característica para aquele objetivo é fundamental. Se você monta uma equipe em que você não escolheu os melhores, às vezes porque são os que estão disponíveis para você, às vezes porque é uma equipe que está lá contigo há muito tempo, você certamente vai pagar o preço disso. Tem que ter, e às vezes é difícil, né, a liberdade e a flexibilidade para escolher as pessoas mais adequadas para aquele objetivo. Tem pessoas que são muito adequadas para um objetivo e não são muito adequadas para outro. Tem pessoas que conseguem ser mais adequadas para um conjunto maior de objetivos. Mas, na minha opinião, é que nem montar um time, né? Você tem que realmente escolher as pessoas boas para as posições certas. Perfeito. Todo sentido. Sérgio, eu quero encerrar com uma pergunta que a gente está fazendo a todo mundo que tem passado por aqui. A gente segue uma filosofia e sempre busca ter pessoas que podem contribuir para o nosso desenvolvimento como mentores, né, aqui do nosso lado. E eu queria que você vestisse essa camisa de mentor e pudesse dar um conselho para todos nós que estamos aqui, para os pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores que estão nos ouvindo nesse momento, que seria um conselho para aquela empresa que está buscando uma melhor colocação no mercado. O que não pode faltar para ela, ou qual conselho que você, Sérgio, como nosso mentor, poderia nos dar? Bem, a gente falou de coisas muito interessantes e oportunas, né, aqui, exatamente no processo de um projeto, de um empreendimento, a questão de concepção, como fazer, a questão de como você liderar, né, a questão de como você formar equipes, né? E realmente eu acho que sua pergunta final se completa um pouco, né?
esse conjunto de temas que nós tratamos aqui. Mas o que eu acho que seria a principal mensagem, né, que eu daria, e aí eu vou me remeter a quando eu falei da concepção, do espírito empreendedor, né, da capacidade de olhar um business, de criar um business que é fundamental, né, para o sucesso das coisas, né, eu diria que a principal observação que eu faria é que, embora sejam duas palavras que rimem, empreendedorismo e amadorismo são duas coisas que não deveriam andar juntos. O fato da pessoa conseguir conceber, ter uma boa ideia, achar que aquilo é um tremendo negócio, né, é um passo inicial importante. Mas você não pode tentar fazer acontecer de forma amadora. Você tem que buscar fazer isso de forma profissional. O que eu digo de ser profissional não é, logicamente, você querer ser PhD, fazer um PhD para fazer seu empreendimento, não é nada disso. Mas é você buscar efetivamente as ferramentas adequadas, né, dentro das suas possibilidades, né, um business plan, um planejamento financeiro, né, para você operar e, principalmente, você buscar informação. Você não pode fazer as coisas apenas porque você teve uma ideia, né, e acha que aquilo vai dar certo. Isso chama-se amadorismo, né? Empreendedorismo não é isso. Empreendedorismo é você ter uma ideia e buscar informação e buscar ferramentas para você efetivamente fazer acontecer aquilo. Isso é, na minha opinião, a principal mensagem que eu passaria para qualquer um que busque esse caminho do empreendedorismo. Perfeito. Pessoal, esse foi Sérgio Costa. Ele é gerente executivo da FGV Projetos, com mais de 25 anos em experiência em coordenação de projetos, que nos trouxe lições aqui para que eu e você possamos aí tocar os nossos projetos dos nossos negócios. Sérgio, muito obrigado, cara, pela disponibilidade, pelo tempo e pelos conselhos tão preciosos. Eu é que agradeço aí os parceiros da Growbit e parabenizo aí pela iniciativa. Obrigado, Sérgio. Pessoal, muito obrigado pelo tempo.